Olá, meu nome é Camila Martins Pereira e apresentarei hoje, para o 30º Seminário de Iniciação Científica, o projeto do Programa de Iniciação à Pesquisa da UFOP, intitulado como Prevalência de Hipercolesterolemia e Diabetes em pacientes atendidos no Laboratório de Análises Clínicas entre janeiro de 2019 e julho de 2022, sob a orientação da professora doutora Daiane Fátima e de coautores Gabriela Pinto e Luiz Helena. Introduzindo, as doenças metabólicas, diabetes e hipercolesterolemia são caracterizadas por níveis anormalmente elevados de glicose e colesterol no sangue, respectivamente. Para ilustrar, na imagem da esquerda, representando o excesso de glicose na corrente sanguínea e à direita, o excesso de colesterol nos vasos sanguíneos. Quando não diagnosticadas e tratadas adequadamente, essas doenças estão associadas ao desenvolvimento de complicações cardiovasculares, que, por sua vez, são as principais causadoras da mortalidade mundial, como representa essa tabela da Organização Mundial da Saúde, da visão global de 10 doenças que mais matam no mundo, e as doenças cardiovasculares representam 31,8%. Na imagem ao lado, uma animação representando o entupimento de um vaso sanguíneo devido ao excesso de colesterol, provocando assim uma complicação cardiovascular. E então, o objetivo deste projeto foi analisar a prevalência de diabetes e hipercolesterolemia na cidade de Ouro Preto, por meio de uma amostra representativa de pacientes que realizam análises laboratoriais no LAPAC. E, em um segundo momento, conduzir estudos para a detecção de distúrbios cognitivos e psiquiátricos desses indivíduos, avaliados através de questionários, com o intuito de estabelecer uma associação entre essas complicações metabólicas e alterações cognitivas e neuropsiquiátricas. Como metodologia, foram consultados os dados arquivados no LAPAC referentes a exames de glicemia e perfil lipídico realizados no período de janeiro de 2019 a julho de 2022. Aqui um exemplo da planilha utilizada, em que se tinha ID do paciente, idade, sexo, data da coleta, perfil lipídico e níveis de glicose. Definiu-se as seguintes prevalências de hipercolesterolemia isolada, caracterizada pela lipoproteína de baixa densidade acima de 160 mg/dl, hiperlipidemia mista, caracterizada por LDL elevado e triglicerídeos acima de 150 mg/dl, diabetes, caracterizada pela glicemia maior que 126 mg/dl, e pré-diabetes ou tolerância diminuída à glicose, como glicemia entre 100 a 126 mg/dl. Os grupos, então, foram caracterizados quanto à sua composição por sexo e idade. Os resultados demonstraram que 12.449 pacientes realizaram dosagem de glicose e perfil lipídico neste período. Agora, se tratando dos resultados, do total de pacientes incluídos no estudo, 65% era do sexo feminino, e a faixa etária ela foi subdividida entre menor do que 30 anos, 31 a 45 anos, 46 a 60 anos, 61 a 85 anos e maior que 86 anos, em que a sua maioria estava entre 46 a 85 anos. Relatando agora a prevalência de cada alteração metabólica, ou seja, a porcentagem de indivíduos que apresentaram algum tipo de alteração metabólica na população observada de 2.449 pacientes. Deles, 5% apresentaram hipercolesterolemia isolada, 5% hiperlipidemia mista, 13% apresentaram diabetes, 31% pré-diabetes, 1% hipercolesterolemia associada a diabetes, e 45% dos pacientes não apresentaram alterações metabólicas. Evidenciando a composição dos grupos por alteração metabólica, para a hipercolesterolemia isolada, 69% eram mulheres e a faixa etária de maior ocorrência estava entre 46 a 60 anos. Quanto à hiperlipidemia mista, 65% eram do sexo feminino e também a faixa de maior prevalência estava entre 46 e 60 anos. Para diabetes, 60% eram mulheres, principalmente entre 61 a 85 anos. Na prevalência de pré-diabetes, 58% eram do sexo feminino e sua maioria estava entre 61 e 85 anos. Já para a hipercolesterolemia e diabetes, 68% eram mulheres, a faixa etária de maior ocorrência estava entre 61 e 85 anos.
Em conclusão, a prevalência de diabetes encontrada é cerca de 2 vezes maior em relação à média nacional, segundo os dados do Viditel 2021, enquanto a hipercolesterolemia apresentou uma prevalência próxima aos dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2015. De modo geral, o projeto se faz relevante uma vez que estes dados indicam uma alta prevalência dessas doenças metabólicas em usuários do Sistema Único de Saúde de Ouro Preto atendidos no LAPAC, alertando para a necessidade da promoção de medidas para a prevenção do desenvolvimento de complicações cardiovasculares. E ainda, com perspectivas futuras, os pacientes que se enquadrarem em um diagnóstico de hipercolesterolemia e diabetes e também indivíduos controles estão sendo convidados, por meio de contato via WhatsApp, a participar de uma entrevista realizada no LAPAC em que são aplicados os seguintes questionários: mini exame de estado mental, escala de avaliação de disfunções executivas de Barclay, escala de depressão de Beck. Assim, caso se estabeleça uma relação entre hipercolesterolemia e diabetes e o desenvolvimento de complicações cognitivas e neuropsiquiátricas, o projeto se faz ainda mais importante para que se entenda melhor essas consequências no sistema nervoso central, de maneira a permitir o reforço, aconselhamento e orientações de cuidados mais assertivos com a saúde dos pacientes atendidos no LAPAC. Finalizo agradecendo à Universidade Federal de Ouro Preto, ao LAPAC, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e FAPEMIG.